Meu nome é Thiago Merlo e eu sou professor de Educação Física. O vídeo é para te dar uma dica, se não a dica mais importante, no ato de preparação para os concursos públicos da área de Educação Física. Eu tenho certeza que eu já ofereci essa dica em turmas de preparação presencial para os concursos públicos da área de Educação Física. Eu só não tenho certeza se eu já fiz um vídeo falando especificamente desta dica. A dica é bastante simples, no entanto, consiste num esforço razoável do candidato que se prepara para os novos concursos. Desde o tempo da graduação, nós temos um determinado comportamento para que nós sejamos avaliados enquanto discentes. Nós, na universidade, recebemos um conjunto de conteúdos por disciplina, aprendemos esse conteúdo, aprendemos o conteúdo e, em seguida, nós criamos métodos e estratégias para conseguir interpretar e reproduzir esse conteúdo numa avaliação somativa. Em outras palavras, você estuda no decorrer de um semestre e em uma ou duas ou três avaliações o professor vai lá e tenta captar através de um instrumento se você compreendeu ou não a disciplina e os conteúdos da mesma. Concurso público, especificamente da educação física, funciona de modo absolutamente distinto. Se você trouxer estes hábitos que você carrega desde o ensino médio, desde a graduação, você demorará a obter êxito nos concursos públicos da educação física. Caso você se depare com os conteúdos da educação física, fazer a leitura dos mesmos, fazer o resumo das obras e depois tentar lograr êxito na execução dos exercícios, isso é uma atitude louvável, porém insuficiente. A simples leitura, produção de resumos ou leitura de resumos prontos e simular o momento da prova é algo importante, mas insuficiente, por uma razão muito simples. A reclamação dos alunos que se preparam, a reclamação que eu ouço desde quando eu trabalho com isso, é que há uma lacuna, há um abismo entre aquilo que é visto na universidade, aquilo que é visto em loco, quer dizer, na prática, no momento da empregabilidade e depois naquilo que é colocado dentro dos concursos públicos. Quem pensa assim tem razão. Então, o método, o meio para conseguir lograr êxito na realização dos concursos públicos é ultrapassar a simples aquisição de conhecimento através de leituras, criação de resumos e execução de exercícios. Isso você fazia na graduação, isso você fazia no ensino médio. No nosso caso é diferente. Aí vem a principal dica. Você, no ato do seu estudo, se faz necessário que você entenda como, quando e por que aqueles conteúdos foram elaborados. Vou dar alguns exemplos para você. Em 1987, o professor João Batista Freire lança o livro Educação Física de Corpo Inteiro. Esse livro é uma obra de referência dentro das abordagens pedagógicas da educação física, especialmente ao que concerne ao construtivismo. Então, por isso, ela é chamada de abordagem pedagógica construtivista da educação física. Se você fizer a leitura desta obra e tantas outras obras do professor João Batista Freire, num determinado momento você vai ter uma compreensão da obra dele, mas de um modo superficial, por uma razão muito simples. O professor João Batista Freire usa como alicerce ideológico, pedagógico, didático, técnico, o construtivismo de Jean Piaget. E então se faz necessário que você entenda que esta obra tem um pré-requisito na sua leitura, no seu estudo, o conhecimento prévio dos conceitos fundamentais do construtivismo, Isso é muito importante.
Tão importante quanto conhecer o construtivismo é você entender outras áreas correlatas, por exemplo, a psicomotricidade. É importante também que você entenda como esta obra surge em meio à crise da educação física e à publicação de tantas outras obras que mais tarde serão chamadas de abordagens pedagógicas. Por fim, você precisa saber quem é o professor João Batista Freire e qual o legado que ele está deixando para a educação física. Se você, na leitura desta obra, não entender todas essas questões, ou na leitura das obras não entender todos esses pontos que eu levantei, obviamente que o resultado, o produto final do seu estudo será muito mais sucinto, será muito mais superficial. Você até acertará algumas questões no concurso público com relação a essa questão, se você não tiver uma compreensão ampla. Por exemplo, em perguntas que são de reprodução de conhecimento. Vai te perguntar o que o professor João Batista Freire disse no livro tal, na obra tal, na página tal. Se você lembrar, você responde. Se você não lembrar, você vai errar a questão. Esse tipo de questão você ainda consegue responder porque é uma questão superficial a partir, né, de um estudo superficial. Agora, quando as questões do concurso público elas mesclam, por exemplo, conceitos históricos e práticas de ensino, o aluno costuma se perder nas respostas, até porque as perguntas são muito longas. Para concluir essa minha dica, essa minha orientação, eu sugiro que você estude as obras, os livros para a educação física e tente entender o como, quando e por que elas foram criadas. Qual o contexto histórico, quem são as pessoas que publicaram esses livros. E assim, eu tenho certeza que você terá um crescimento significativo, para não dizer exponencial, no momento da sua preparação para os concursos públicos da educação física. Obrigado mais uma vez por você assistir este vídeo e espero que essa dica mude o seu modo de pensar a preparação para os concursos públicos. Obrigado e até breve.